Vamos. Ativar. Sim. Boa tarde, pessoal. Quem está entrando? Boa tarde, professores. Deixar dar uns 5 minutos aí, como de costume, de tolerância, e a gente começa a falar do assunto que a gente tem para falar hoje. De antemão, queria agradecer a vocês pela compreensão na semana passada. A gente estava com a minha avó internada há praticamente 2 meses e ela teve um problema intestinal, com 89 anos, e aí o médico, minha tia levou ao hospital e o médico falou que seria uma cirurgia de emergência. Aí minha tia me ligou, minha mãe, eu falei, olha, idoso é complicado, porque você vai para a cirurgia, minha avó já com uma válvula artificial no coração, então já tem todas aquelas dificuldades de circulação mesmo, toma remédio a vida inteira e tal. Ele falou, vai para a cirurgia, não, se não for, ela não vai passar dessa noite. Bom, você não vai passar dessa noite, vamos para a cirurgia. Ele foi para a cirurgia, saiu pós-operatório, complicadíssimo. Ela lutou bravamente aí 2 meses, fez aniversário no hospital, 90 anos, mas no final já estava sofrendo muito, não estava conseguindo se desvincular dos equipamentos, fazendo hemodiálise 3 vezes por dia. Foi entubada, estubada. Aí foi para ventilação mecânica por traqueostomia, até que no final realmente ela não resistiu e a gente até optou por um tratamento menos invasivo, porque até que ponto aquilo estava sendo bom para ela, né, ou bom para a família, só para a gente ter a presença física, né, saber que está aqui com a gente, mas em que condições. Então ela acabou não resistindo, foi no meio do nosso encontro, 5 minutos, 2 em 1 eu recebi a ligação, a Joana me ajudou nesse sentido aí, mas queria agradecer a compreensão de todos vocês, o apoio também, que recebi muitas mensagens de vocês no nosso grupo lá, e queria agradecer, dizer que agora, com certeza, o sofrimento acabou e um dia, no que eu acredito, né, um dia a gente vai se encontrar novamente, independente das condições. Viveu bem, criou filhos, netos, bisnetos e uma tataraneta. Então, acho que ela foi uma privilegiada, né? 90 anos, não adianta a gente enxergar as coisas de forma egoísta. Entender que nessa vida aqui a gente vem com um propósito e que, como toda história terrena, que a gente tem um começo, meio e fim. O mais importante é deixar um legado. E é para isso que a gente vem tendo esses encontros aqui do Atitude, para deixar o nosso legado aqui, né? Nossos legados em sala de aula,
nossos legados com os nossos familiares e amigos. A gente tem que passar nesse mundo aqui para fazer o melhor. A gente tem que estar sempre disposto a fazer o melhor, não só por nós, mas por todos que nos cercam, pelo mundo em que vivemos. Esse é o nosso propósito. É com isso que a gente trabalha e é nisso que a gente acredita. Então, a gente já começa bem, porque quando você acredita no que você faz, como vocês, professores, né, tenho certeza que a docência, acima de uma profissão, é um dom. Então, todos vocês que estão aqui compactuam desse mesmo propósito de fazer desse mundo um mundo melhor, não só para essa geração, como para gerações futuras também. Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de zoonoses. Na verdade, a gente vai falar de doenças emergentes, conforme foi proposto. Quando a gente fala de doenças emergentes, a gente está falando de uma gama de doenças e agravos aí, transmitidos por diversos agentes. A gente está falando aí vai envolver hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, insetos, animais diversos, vírus, bactérias, fungos. Então, como esse universo é muito grande, a gente, obviamente, não vai falar tudo hoje, né? A gente procurou focar alguma coisa de zoonose, relacionada à zoonose, falar um pouquinho de arbovirose também, mas principalmente relacionado à zoonose, e no dia a dia das nossas vidas mesmo, né? De que forma isso pode impactar a nossa vida e de que forma nós podemos minimizar esses riscos no dia a dia. Então, seguindo a nossa proposta de trabalhar junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse também agrega vários, não pontuei aqui no PPT, para a gente fazer mesmo uma reflexão, mas de cara vocês vão se identificar com vários também. E nos próximos encontros a gente vai falando a respeito. A ideia é fazer com que cada vez mais nossos pensamentos e temáticas se conectem, né? É importante a gente entender que nossos resíduos poluem o meio ambiente, que nossas ações sobre o meio ambiente provocam uma série de problemas, seja poluição das águas, seja poluição do ar, seja poluição dos solos, seja um impacto direto sobre essas populações silvestres, selvagens, que sofrem com essa nossa expansão territorial e populacional. Então, a ideia é que a gente consiga, à medida do possível, ir fazendo essas reflexões. Esses encontros, basicamente, eles são para isso mesmo, para gerar em nós todos esse exercício, né? Para fazer com que nós nos exercitemos, de fato, nesse pensamento sistêmico. Nós precisamos exercitar o pensamento sistêmico de forma que entendamos que todas as temáticas são, de fato, interligadas. E não adianta a gente pensar numa coisa só. Vocês vão ver que a gente hoje vai falar de saúde integral. Eu, na minha profissão, eu falei para vocês que de formação, eu sou médico veterinário, eu sou de uma época que ainda a gente saía da faculdade com uma formação generalista, né? Hoje em dia não é assim. Hoje você escolhe um ramo de nefrologia, de estudos ambientais, de ultrassonografia ou imaginologia, de dermatologia, e as coisas tendem a evoluir, se segmentar, né? Não sei se de fato isso é uma evolução, mas as coisas tendem a se segmentar, quando na verdade a gente deveria estar falando de saúde integral, de forma que os estudos ambientais, sociais e de saúde fossem uma coisa só, como de fato são. Mas as coisas caminham nesse sentido, normalmente, novamente, como era lá atrás,
e a gente vai entender que isso é uma evolução. Então, Raquel, em relação a... Acho que agora a gente já tem 55 pessoas, Raquel. Acho que já dá para a gente passar. Estava dando um tempo aqui para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. É Márcia, aqui da Barra. Márcia, de onde, Márcia? Aqui da Barra. Ah, tudo bom? Da Barra dos Coqueiros. Isso, tudo bom, Márcia? Fico feliz por você estar conosco, viu? Ah, obrigado, Márcia. Tudo bem, graças a Deus. Te agradeço a você pelo apoio, agradeço aos outros professores. A gente passou por um momento difícil, inesperado, embora previsível, né? Como eu estava falando, a minha avó já estava com 90 anos, estava internada há 2 meses. Os filhos são idosos, né? Porque já tem mais de 65 anos. Então, a gente que estava tomando a frente, eu como neto mais velho, e assumi essa responsabilidade de ficar à frente de todas as decisões que tivessem que ser tomadas e, infelizmente, quinta-feira passada a gente recebeu a notícia, mas entendemos, né, Márcia, o propósito da vida, pontuando que ela tem um começo, meio e fim. Então, viveu 90 anos aqui, deixou um legado, deixou filhos, netos, bisnetos, até uma tataraneta. Então, foi uma privilegiada. A gente sofre, né? A dor é grande. Minha avó eu fui criado pela minha avó durante 15 anos, né? Morei com ela 15 anos. Então, a gente sente muito, né? Mas é a vida vai, daqui a pouco chega a nossa hora também. A vida é essa. É a única certeza na vida, né? Infelizmente. Mas deixou um bom caminho, deixou um bom caminho. Obrigado, Márcia. Fico feliz. Obrigado, professor. Então, para a gente começar a falar dessas doenças emergentes, né, por assim dizer, eu comecei falando aqui que a gente partiu de um conceito de saúde integral e foi o que Hipócrates trabalhou lá atrás, né? Ele percebeu que tudo era muito relacionado, que as pessoas adoeciam. Então, ele tentou, com aquele pensamento sistêmico, entender de onde vinham essas doenças, de onde surgiam essas mortes prematuras, né? Por que isso acontecia? Então, começaram, esses estudos. A gente sabe que a presença dos animais em nossas vidas remota desde a Idade Antiga, né? Eu peguei uma imagem aqui, essa segunda imagem, ela nos remete à criação, à invenção da roda, né? A invenção da roda pode ter sido relacionada desde aquela época com a tração animal. Não consegui chegar num diagnóstico definitivo com as pesquisas que a gente fez, mas o fato é que a própria invenção da roda, desde aquela época, o homem já mantinha as relações com o animal, né? Sendo através da necessidade de alimento, primeiramente, e depois as relações domésticas mesmo, que a gente vai conversar mais aqui para frente, através dos animais utilizados para tração, utilizados para ajudar na caça, utilizados na companhia. Esse, então, companhia é o último tema que a gente, de fato, estudou. E a última utilização dos animais, né? Companhia, até então não se falava. Animais eram vistos como seres funcionais, né? Que auxiliavam as funções diversas que o homem tinha no seu dia a dia. Fato é que, com o passar do tempo, a gente entende que o homem é o principal modificador ambiental e pode ou não equilibrar esse convívio, né? entre meio ambiente, entre animais e a espécie humana, realmente. Até porque, se a gente parar para pensar, a gente já conversou isso em outros encontros, mas nós somos a única espécie que, de fato, geramos resíduos.
todas as outras espécies, elas geram resíduos através da decomposição de seus corpos, por assim dizer, da eliminação de seus excrementos, né? Mas nós não, nós, de fato, nossa forma de viver, a nossa forma de agir, impacta diretamente em todo o ecossistema, seja ele de vida animal, vegetal, desculpe, mas nós, de fato, somos os grandes impactadores desse sistema todo. Pode passar, Raquel, por gentileza? Então, segundo Hipócrates, lá, as doenças, os agravos, né, as enfermidades, elas eram transmitidas pelo ar, né? Então, tudo vinha do ar, tudo vinha do ar. E então tentava se chegar num consenso, tentando entender de onde elas surgiam, porque como elas se disseminavam, existia na época meio que um consenso, não é através do ar, é através do ar. Mas da onde surgem? Então começaram a falar que eram por desequilíbrio dos humores, né? Entre os humores. Se você tivesse esses humores bem equilibrados, sangue, fleuma, bilis, bilis amarela e bilis negra, você seria uma pessoa saudável. A partir do momento que que houve um desequilíbrio por qualquer um desses 4 pontos, você estaria doente. Essa teoria dos humores, ela surgiu desde do século XV, né? 15, 16 ali, e ela se manteve praticamente até o século XX, quase. Ali no início da Revolução Industrial, um pouco antes, porque até então o microscópio ele só foi inventado muitos anos depois. E aí então que a gente começou a perceber, com a visualização desses microseres, que na verdade, primeiro a gente identificou esses microseres e entendeu que eles existiam. Mas depois, para relacionar a presença desses microseres, né, desses micro-organismos, realmente ao adoecimento, ao acometimento de pessoas, a questão de doenças e agravos mesmo demorou mais um tempinho, né? Então, essa teoria dos humores, ela demorou aí praticamente 2000 anos para ser quebrada, por assim dizer. Quando a gente, de fato, entrou na teoria microbiana, saiu da teoria dos humores e partiu para a teoria microbiana. Pode passar, Raquel, por favor? Ainda falando da teoria dos humores, um outro nome que ela tinha era a teoria miasmática, né? Feita lá por Hipócrates. O miasma, né? Ele vem desse conceito onde as doenças elas procediam, né? Elas eram procedentes dos dejetos humanos. Esses dejetos humanos, não só dejetos, mas a questão de carcaças, né? As pessoas elas eram enterradas em igrejas e não em cemitérios, os corpos eram expostos, aquilo gerava um mau cheiro, não se utilizava cova funda. Então, assim, de fato, se a gente parar para prestar atenção, talvez os professores de história aqui do grupo vão entender melhor que eu essa questão, mas a gente tem aqui no Brasil, inclusive, várias populações que viviam, né, utilizando os recursos ali eles eram nômades e viviam utilizando os recursos provenientes de uma certa região demográfica. A partir do momento que aquilo se esgotava, eles partiam em busca de outras regiões e ali enterravam seus corpos, deixavam ali seus excrementos, seus animais, no que a gente chamava que a gente hoje, os antropólogos, né, me perdoe se eu estiver errado em relação ao tema, não sei se geógrafos, antropólogos, geógrafos, mas é o que a gente entende hoje como sambaqui, né? A descoberta desses sambaquis aí
vocês percebam que muitos deles têm restos de pessoas e elas, na verdade, não eram enterradas, né? Elas eram amontoadas sobre o solo e eram colocadas camadas de conchas, matéria orgânica ali. Enfim, aquilo não era ambientalmente saudável, não se tinha condição de viver naquela naquela situação por muito tempo. Então, quando se esgotavam os recursos naturais ali, e também acredito que aquele ambiente ali se tornava inviável para sobreviver, insalubre, elas migravam para outros cantos. Era uma teoria não científica. Essa teoria miasmática, né, era uma teoria, vamos dizer assim, empírica, não científica, mas que acabou originando outras teorias e, de uma forma ou de outra, muitas mortes foram evitadas de acordo com essa teoria, porque a partir do momento que aquele ambiente se tornava desagradável, que o ar ficava mal cheiroso, que a gente tinha aquela decomposição, de fato, daquela área ali, daqueles materiais orgânicos que ali ficavam, as pessoas não conseguiam mais viver ali. E aí passaram a buscar outras formas, outras soluções, enterrar seus corpos, saírem, migrarem para outras áreas. E isso salvou milhões e milhões de vidas, né? Aqui uma curiosidade que eu busquei, né? Só para a gente ter ideia. A coisa é tão antiga que a própria palavra malária, né, tem origem do grego lá de malária, né? Da formação, da formação etimológica, né, da palavra aí, significava maus ares, né? E acreditava-se que na época acreditava-se que a doença era causada pelo mau cheiro e não pelo mosquito, né? E não pelo inseto. Então, para a gente ter ideia de que realmente não se tinha. O microscópio ele surgiu, acho que no século XV ou XVI, mas ele foi evoluindo. Mais para frente, conseguiram observar alguns micro-organismos, mas até você relacionar a presença desses micro-organismos ao surgimento de doenças e agravos, isso só foi acontecer ali em meados do século XIX. Para a gente ver, a gente ficou 2000 anos baseado numa teoria, nessa teoria miasmática, correto? Pode passar, Raquel, por favor. Ah, tá, volta um pouquinho. A gente vê. Se a gente buscar na história, a própria hanseníase, que é bíblica, inclusive isso, né? E citada em diversos livros de história, as pessoas que se contagiavam por lepra, na época, que era chamado de lepra, eles eram isolados nessas áreas mais pantanosas, e ali a gente tinha um odor muito forte, aquele cheiro de matéria orgânica, de carne putrefeita. Então, assim, era realmente uma coisa horrível. Essas pessoas elas eram simplesmente isoladas do resto da sociedade. Pode passar, Raquel, por favor. Aqui, né, alguns conceitos que a gente buscou, todos ali do início do século XIX, final do século XVIII. O miasma traduz sua presença com odor repulsivo. Existe uma crença científica em torno do miasma que conserva uma série de mistérios. De fato, era o cheiro que acusava a presença de substâncias impregnadas no ar. Ou seja, se pensava naquela época que a doença ela surgia pelo ar, através do carreamento, né, desses agentes infecciosos. De fato, eles tinham... Existia algum fundo de verdade naquilo ali. Mas não conseguia se chegar a um consenso. De onde surgiu? O que surgia? O que originavam essas doenças que muitas vezes acometiam muitas pessoas, né, causando surtos, epidemias e até pandemias. E aí começaram, então, a pensar nessa questão. Aqui vocês veem que isso é uma pesquisa de 1987. É recente, né?
Pode passar, por gentileza, Raquel. Aqui, comparando as duas teorias, né, com a miasmática e com a microbiana é posterior à miasmática. A gente já conversou, já falei isso em slides anteriores, mas a teoria miasmática era uma teoria não científica que trouxe benefícios à saúde pública, né? Mas ela trouxe alguns benefícios. A partir da crença de que esse mau cheiro era responsável pelo surgimento de doenças, as pessoas passaram a procurar maneiras de acondicionar, ou na época não se falava em tratamento, né? Mas de se livrar, vamos dizer assim, de seus mortos, de seus excrementos, e de toda a matéria orgânica que se decompunha ali naquela comunidade. Então, naquela época, a partir da teoria miasmática, as pessoas começaram a enterrar os mortos, enterrar os excrementos, começaram a fazer a coleta desses resíduos, né? A coleta de lixo, antigamente as pessoas utilizavam matéria orgânica, normalmente largavam no chão. Só que aquilo ali, com o passar do tempo, atrai animais, moscas, insetos. E aí, com o entendimento dessa teoria miasmática, a gente então passou a adotar essas primeiras medidas de biosseguridade, por assim dizer, né? Hoje em dia a nomenclatura correta é essa, biossegurança e biosseguridade, mas na época eles faziam isso meio que do empirismo. Lá em 1546, iniciou-se o primeiro estudo de contágio através das epidemias de sífilis e peste e tifo. Esse contágio, por assim dizer, era definido como um tipo de infecção que passava de um indivíduo para outro, ou seja, a gente estava falando do contato direto, né? e não mais pelo ar. Todavia, ainda não se estudava isso de uma maneira mais aprofundada. Entendiam que os germes existiam, mas eles pensavam que esses germes eram substâncias químicas que evaporavam e se disseminavam pelo ar, e não eram organismos vivos, né? Micro-organismos. A ideia era essa. Pode passar, Raquel, por favor? Então, aí essas correntes mais antigas da medicina, elas associavam as epidemias aos miasmas, que eram presentes no ar, enfim, as doenças, a ideia que se tinha das doenças, dessas epidemias principalmente que surgiam, é que a disseminação delas se dava pelo ar. Não se sabia que existiam agentes, mas as pessoas correlacionavam o mau cheiro daqueles locais, daquela situação de áreas pantanosas também, por exemplo, com a presença de doenças. Mais para frente, lá em 1879, aqui que a gente fala que antigamente a saúde era vista de uma forma mais integrativa, né? Igual. O papel do médico veterinário, lá já puxando uma brasa para minha sardinha, ele é um profissional da saúde pública. Muitas vezes as pessoas entendem o médico veterinário, o biólogo, né? Como sendo profissionais que cuidam de animais. Não, são profissionais da saúde pública. E é preciso que a gente entenda isso para pensar numa abordagem mais integrativa, né? Mais holística, vamos assim dizer. Mas ele, então, passou a considerar nas pesquisas que a raiva podia ser uma doença causada, sim, por um micro-organismo. E aí a gente percebia que esse mesmo animal que mordia mais de uma pessoa, que todas essas pessoas morriam. Raiva, a gente está falando de raiva, que uma doença, até poucos anos atrás, a gente falava que era 100% de letalidade. De fato, nos últimos anos, aí, eu fiquei sabendo de alguns casos de cura de raiva, não se falava nisso, mas são casos raríssimos, diria até que
inexplicáveis, como assim dizer, né? Mas, de fato, ocorreram. Então, ele começou a correlacionar, a dizer, não, peraí, se esse mesmo animal sai daqui, morde um, morde o outro, e todas essas pessoas que esse animal morreram, e depois o animal morreu também, bom, não pode ser ele, porque ele morreu também, e também não pode ser o ar, porque foi através da mordida. Então, ele começou a relacionar essas coisas. Pode passar, Raquel, por favor? Tá. A gente já falou, né? A gente falou aqui, voltando, iniciando aqui a teoria microbiana, saímos da teoria miasmática e entramos na teoria microbiana. E aí, então, se passou a adotar as boas práticas de higiene, que hoje, com a chegada da Covid-19, aí, voltaram a ser tema dos principais noticiários, jornais, revistas e de nossas rodas de conversa. A importância de se lavar as mãos bem, de se fazer uma correta antisepsia, né, com álcool 70. E aí, então, relacionando essas boas práticas de higiene ao equilíbrio desses humores, né? Então, a partir do momento que você tinha uma boa higiene, você mantinha esses humores equilibrados por mais tempo, mantendo, então, uma boa saúde naquela visão. Pode passar, Raquel? Aqui, sim, trazendo para o dia de hoje, né? A gente deu uma pincelada rapidamente aqui na história, mas trazendo para o dia de hoje, a saúde ela é fragmentada, ainda é fragmentada em saúde ambiental, saúde humana e saúde animal, quando, na verdade, deveriam ser uma coisa só. Não há como se falar de saúde humana sem se falar de saúde ambiental. Uma vez, citando um exemplo, por exemplo, no caso, a poluição das águas, vamos dizer assim. A gente sabe que a água contaminada ela é disseminadora de diversos agentes infecciosos, virais, bacterianos. Então, não tem como a gente falar de saúde humana sem pensar em água, que está dentro da saúde ambiental. E também não tem como a gente falar de saúde humana sem falar de saúde animal, uma vez que aproximadamente 75% das doenças e agravos, das doenças emergentes que temos hoje, a gente já conversou isso em vários encontros, surgiram através dos animais, seja através do contato direto, da ingestão de carne, da modificação de agentes infecciosos dentro de corpos de animais, porcos, macacos, né? Vírus se modificam muito facilmente, vírus que acometem mais de uma espécie, eles acometem primatas e aí passam para suínos. Nesses suínos, esses vírus sofrem modificações e passam a infectar humanos também. O caso do H1N1, né, que inicialmente se falava aí que poderia ser através de aves, mas no final descobriram que, na verdade, o vírus se modificou provavelmente em organismos de suínos, né? Suínos ou suídeos, mas suínos mesmo, de corte. Pode passar, Raquel, por favor? Então, quando a gente fala de uma abordagem mais integrativa, mais holística, de saúde única, é preciso que entendamos que o ponto-chave está justamente nesse triângulozinho que é formado aqui no meio desses dois círculos. É aqui que nós devemos entrar com a saúde única. É daqui que devem partir todas as soluções para o homem, para o animal e para o ambiente. E é aqui que devemos focar nossas ações, de forma que entendamos que tudo isso é uma coisa só, que toda a saúde do planeta, dos ecossistemas, dos ambientes terrestres, marinhos e diversos outros ambientes, biomas, ecossistemas, estão relacionados à saúde única e não à saúde de um só quesito desses aí. A gente chegou a falar em reuniões passadas que, na verdade, nós somos só mais uma espécie dentre diversos milhares, milhões que existem no planeta.
mas ainda insistimos em pensar que as outras espécies devem nos servir. Então, a partir do momento que nós olharmos mais para a saúde do homem e esquecermos da saúde ambiental e animal, isso tudo voltará para a gente, porque seremos os maiores prejudicados em relação a isso. Isso é que é o grande paradoxo da nossa sociedade atual. Pode passar, Raquel, por gentileza? Aqui mais... Aqui a gente falando, o ecossistema aqui está em volta, as doenças animais à esquerda, as doenças de humanos à nossa direita, e no meio estão as zoonoses. Quando a gente fala de zoonose, a gente pode falar das antropozoonoses, das zoantroponoses, né? Zoonoses que passam de homens para animais, de animais para homem, mas a verdade é que, com o passar do tempo, passamos a compartilhar diversos agentes bacterianos, infecciosos e virais com outras espécies. E essa proximidade das áreas rurais, com o avanço das cidades, né, o avanço desordenado, da ocupação desordenada, do desmatamento, das queimadas, do desequilíbrio ambiental, vem provocando uma série de epidemias, de doenças que acometem, muitas vezes, homens e animais. Então, é preciso que entendamos, enxerguemos de uma forma mais holística, para que compreendamos, de fato, que isso, a nossa postura em relação a isso tem que mudar. Temos que enxergar todo o sistema em que vivemos como um sistema doente. Não é olhar para a gente, entender que a população humana está adoecendo, que a população humana precisa de medicações, de medicamentos, que a população humana vem sofrendo de A, B ou C. Não. As populações, o planeta, o mundo, todos os sistemas vêm sofrendo impactos. E esses impactos são decorrentes de nossas ações. Então, assim, é a gente que tem que mudar para reverter esse quadro. Pode passar, Raquel, por gentileza? Quando a gente fala de zoonose, o conceito de zoonose lá pela Organização Mundial da Saúde é esse que eu falei para vocês aqui no slide passado, né? São doenças que são transmitidas de animais para humanos ou humanos para animais. Aqui a OMS tem outra definição, né? São doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. Aí eles citam que a transmissão pode ocorrer de forma direta, através do contato direto, né? Saliva, sangue, urina, fezes, por exemplo. Se a gente for falar de saliva, essencialmente a gente está falando de raiva, mas não só de raiva. Vou dar uma pausa aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar que eu tenho um grande corte na mão. Só que na minha época eu era monitor de uma disciplina lá no final da faculdade, eu era monitor de uma disciplina de semiologia e cirurgia, e aí tinha um grupo de alunos operando os animais ali, e estavam operando garrote, na época fazendo uma descorna, arrancando os cornos, né, do garrote. E aí não amarraram bem esse animal, e esse animal acordou no meio da cirurgia, né, certamente alucinado pelo efeito do anestésico, com as pupilas dilatadas, e ele foi para cima de todo mundo, saiu pisoteando, chifrando, e quem estava na frente. E tinha uma menina bem pequenininha, e eu vi que esse garrote foi para cima dessa menina. Então, eu, no desespero, voei na boca desse garrote, eu era o responsável por aquela turma ali, voei na boca desse garrote, pegando no chifre que tinha sobrado com uma mão. E com a outra mão eu fui na boca dele e consegui derrubar de novo. Mas quando eu derrubei esse garrote, o dente dele passou aqui na minha mão, cortou. Eu lavei na hora ali com polvidina e tal e continuei fazendo minhas atividades ali.
A lesão fechou, passou uma semana, 2 semanas, meus linfonodos do braço começaram a infartar, a mão doendo muito, ninguém conseguia encostar na minha mão. Eu fui na farmácia, falei, toma uma bezetacil aí, me aplica uma bezetacil aí. O rapaz me aplicou uma bezetacil, eu falei, bom, eu tinha prova no dia seguinte, né? Ele me aplicou uma bezetacil e eu fui para casa achando que conseguiria melhorar e fazer a prova no dia seguinte. Febre a noite inteira, fui ao hospital de manhã. Chegando no hospital, mostrei, expliquei o caso ao médico de plantão. O rapaz só me perguntou assim, você trouxe... vou chamar infectologista, perdão. Aí ele foi chamar o infectologista. O infectologista, quando chegou, falou, você trouxe roupa, meu filho? Eu falei, não, de forma nenhuma. Isso aqui eu vim só para tomar uma injeção, resolver aqui, limpar direitinho e vou voltar. Ele, não, meu filho, você está em septicemia. Os linfonodos todos infartados. Minha mão... Oi? Alô? Eu estava em septicemia, né? Ou seja, a bactéria tinha sido inoculada aqui através da mordida, né? Não é mordida, mas através dos dentes desse animal que passou aqui na... Perdão. As bactérias foram inoculadas através do dente desse animal na minha mão. A bactéria foi isolada, era uma nocárdia, e essa nocárdia atingiu o meu sistema linfático e sanguíneo e ia me matar. Então, assim, muitas bactérias estão presentes na saliva dos animais, e dentre essas todas aí, a gente pode citar não bactérias, mas vírus, o vírus da raiva, né? Que tem aí 100% de letalidade e detém um tropismo muito grande por glândulas salivares. Então, a maior quantidade desses vírus realmente fica na saliva dos animais. Os animais acometidos, eles te mordem, inoculam o vírus ali e você tem aí um período para ser tratado, porque a partir do momento da evolução dos sintomas, a raiva não tem cura. Vamos dizer assim. Tem cura? Hoje a gente viu que tem. Mas lá na frente eu peguei uns slides aí. Vocês vão ver que são 11 adoecidos e 11 mortos. 9 adoecidos e 9 mortos. A gente tem casos excepcionais de cura, não se sabe por quê, a ciência não explica, né? Mas ainda é uma doença, se não mais com 100% de letalidade, com quase 100% de letalidade. Então, esse é o contato direto. Oi, pois não? É Márcia, aqui da Barra. Oi, Minha mãe, ela teve uma prima. Ela teve uma prima que, quando ela era pequena, um cachorro mordeu a batata da perna dela. E assim, teve o atendimento e tudo, mas infelizmente ela teve todos os sintomas. Depois, acho que de uns 3 ou 4 dias, ela teve os sintomas de um cachorro raivoso, babando, rosnando mesmo, até que chegou o ponto da família prender ela. E, infelizmente, ela faleceu. A prima dela, acho que tinha o quê? Uns 10 a 12 anos. Realmente, isso. Pois é. Alguns anos atrás, né? É 100% de letalidade. E isso a gente está falando da raiva urbana, né? Que a gente ainda tem algum controle. Você consegue, tem a vacina disponível. Eu sim, como a gente trabalha, eu hoje estou só na educação, mas a gente trabalha em vários lugares em que muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho voluntário, cuidar de um animal, operar um animal numa situação de emergência. Então, assim, eu sou vacinado contra a raiva. Mas, ainda assim, na minha época de acadêmico, eu tive contato com um cavalo com raiva. Através, a gente corta, né? Depois que o animal morre, a gente corta o cérebro. Lá dentro do cérebro tem uma estrutura que a gente chama de corpo... a gente faz a pesquisa dos corpúsculos de Negre, envia ao laboratório, ali um pedaço do tronco cerebral, e aí lá eles fazem a pesquisa dessas estruturas. Uma vez encontradas, é sinal que esse animal está com raiva. Aí eu tive que fazer o soro. Aí vocês imaginam, eu tenho 110 quilos. O soro é por peso. Eu tomei muito soro. E mesmo sendo vacinado, porque a vacinação é uma profilaxia, mas ela não garante que você não vá adoecer, né? Assim, ela é para o caso de você ter um acidente e, esporadicamente, não saber, a gente confia naquela pré-exposição.
Mas uma vez que você sabe, aí você faz uso do soro. E ainda tem a questão do organismo reagir de maneiras diferentes, né? Cortou, Márcia. E ainda a questão do organismo das pessoas, né? De cada um ser individual e as maneiras diferentes, né? Isso, ainda tem essa questão. Então, assim, a gente, né, pela saliva, a raiva, pelo sangue, a gente tem uma série de doenças. Pela urina, a gente pode citar a leptospirose, que é uma bactéria espirulada, que a gente fala, né, em formato de, como se fosse um furacão, assim, uma cobrinha, e ela é capaz de entrar através da pele íntegra. Então, você não precisa nem ter corte. Nessas épocas de enchente aí que a gente vê, se a bactéria está ali presente, se a gente tem a quantidade muito grande de roedores, de alguns animais silvestres que são hospedeiros mesmo dessa bactéria aí, e são resistentes, naturalmente resistentes, como no caso dos roedores, alguns marsupiais, até mesmo morcegos que não adoecem. Não são todos que não adoecem, alguns adoecem e morrem de raiva, mas outros não. Enfim, e a gente tem essas questões todas aí dessas doenças que são gravíssimas. E a gente, a partir do momento que a gente se aproxima dessas populações rurais e que aumenta nossos contatos com os animais, sejam eles domésticos ou silvestres, é preciso que nós entendamos que estamos, sim, mais expostos a esses tipos de doenças e agravos. Pode passar, Raquel, por favor. Aqui a gente vê, 60% das infecções que existem nos humanos têm potencial zoonótico, 75% das últimas doenças emergentes surgiram dos animais, né? Ou seja, elas podem não ser exatamente zoonoses, mas elas surgiram dos animais de alguma forma. Você vê 5 casos por ano, né? Por ano surgem 5 casos de zoonoses novos, né? Ou seja, doenças, não zoonoses, mas doenças com origem em animais. E não estou enxergando. 80% dos agentes utilizados aí no bioterrorismo, como antraz, alguns tipos de Clostridium, por exemplo, têm origem em animais. Então, assim, até mesmo para arma biológica, até mesmo para armas biológicas, esses micro-organismos são utilizados. Então, para a gente ver como a gente está tão próximo e tão interligado, tão conectado com esse ecossistema tão diverso, e a gente não percebe, continuamos a insistir e olhar somente para nós, para a nossa espécie, para os nossos problemas. E não percebe que somos impactados diretamente por essas enfermidades. Pode passar, Raquel, por favor? Tá, aqui a gente só citou aqui alguns agentes responsáveis por desencadear essas alterações, né? Vírus, bactérias, fungos, protozoários. E aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem mais de doenças transmissíveis que podem ser, hoje em dia, caracterizadas como zoonoses. Pode passar, Raquel, por favor? Aí, quando a gente entra... acabou isso, pela certeza. Oi? Não ouvi. Desculpa. Isso demais. Tá, vou pedir para a professora, por gentileza, se não for falar, só dá muda no microfone, por favor, professora, ou professor. Que aí tá... Às vezes eu acho que alguma pergunta e paro de falar aqui. Então, as zoonoses, elas são classificadas em 3 grandes áreas, né? Antropozoonoses, que são doenças transmitidas de animais para os humanos, como a gente já citou, exemplo da raiva da leishmaniose. A leishmaniose é muito comum na região norte. Aqui na região sudeste não era muito comum. Norte e nordeste era muito comum. A manifestação da leishmaniose aqui nos humanos, ela é essencialmente tegumentar, né? Então, é o que eles chamam, em alguns lugares, ela é chamada de calazar. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas a pessoa acha que é lepra, então, mas não é. Na verdade, é uma doença que ela é transmitida aí por um flebotomínio, como se fosse um mosquitinho, né? E é um parasita intracelular. Ela tem a manifestação visceral,
que aí, de fato, é muito mais perigosa que a tegumentar, e tem a manifestação tegumentar. Já quando a gente fala de zooantroponoses, é preciso que a gente entenda que essas doenças... Opa, abriu aqui. Que essas doenças surgem nos humanos e podem acometer os animais. Por exemplo, a tuberculose, né? A tuberculose é uma doença de notificação compulsória, uma enfermidade de notificação compulsória que inviabiliza, inclusive, a venda da carne bovina, que acomete bovinos. A gente não tem muitos problemas aqui em gado de corte no Brasil, porque o gado de corte nosso aqui basicamente é criado de forma extensiva. Mas se a gente pegar países que confinam seus animais, principalmente na época do inverno rigoroso, que os animais precisam ficar confinados ali comendo feno, né, ou outro tipo de gramínea ou leguminosa estocada, em estábulos, a tuberculose é muito comum. E as afxenoses, que são agentes de doenças que se transmitem com igual intensidade entre os animais, como, por exemplo, o estafilococcus. O estafilococcus, ela é uma bactéria, né, comensal da pele dos animais, principalmente o Staphylococcus aureus. Então, eles são bactérias comensais da pele dos animais e que estão ali. Por exemplo, eu sempre tive restrição, obviamente, eu tenho animais em casa, tenho gato, tenho cachorro, já tive cobra, enfim, sempre tive, sou apaixonado, mas, para mim, cada um no seu lugar. De um tempo para cá, nessa época de quarentena, eu tenho uma filha de 7 anos, e essa minha filha de 7 anos, todo dia chorando, pedindo um animalzinho. Eu falei, filha, mas a gente já tem animal, filha, não dá. Aí me fez trazer minha esposa apareceu aqui em casa com um cachorrinho desse tamanho aqui, um chihuahua, né? Aí, tudo bem, aceitei, tudo bem, numa boa. Falei, não, o lugar dele é aqui. E esse cachorrinho hoje dorme com a minha filha, né? Dorme, anda, fica no sofá. Então, assim, a gente já sabe que provavelmente o Staphylococcus aureus está circulando aqui, está em mim, está nele. A partir de que momento ele pode se tornar patogênico? A partir do momento que haja um desequilíbrio desses fatores de imunidade mesmo, para que a partir desse momento ele possa vir a provocar uma doença. A gente sabe que a doença, de fato, até então a gente tem um agravo, mas a doença ela se inicia a partir da manifestação dos sintomas. Fazendo uma analogia aqui a um vírus, é como se a gente estivesse falando do vírus do herpes. Acho que aproximadamente 90% da população do mundo tem o vírus do herpes. Nem todo mundo desenvolve. Quando é que vai desenvolver? Quando a imunidade baixa. Uns sequer vão desenvolver. Outros desenvolvem com mais frequência. Pode passar, Raquel, por gentileza? A minha mãe perdeu a visão por conta do herpes. Ela teve no fundo do olho, aí a imunidade tinha baixado e ela perdeu a visão. Zoster. Teve o herpes zoster. Ou não? Eu não sei qual porque quando ela teve ela deu uma fase do câncer, aí ela estava muito com a imunidade baixa e ela ficou cega por conta de herpes. Pois é, entendeu? Assim, são vírus, bactérias em que em situações normais, em situações que nós estamos saudáveis, eles vão conviver ali com a gente anos, numa boa. Mas a partir do momento que houver um desequilíbrio, né, seja de pele, no caso de fungo, aquele pano branco, malacésia, que todo mundo fala, é um fungo, malacésia, ele é comensal da nossa pele. Ele se alimenta ali da gordura, né, principalmente, que fica ali. A partir do momento que há um desequilíbrio, começa a aparecer aquelas manchinhas brancas, e a gente tem que tratar com aqueles cremezinhos e tal, a base de miconazol. São desequilíbrios que acontecem. Por quê? A gente tem alguns vírus e bactérias e agentes diversos, microbianos, bacterianos, que eles se adaptam melhor ao meio, são mais resistentes e muitas vezes não provocam, não tem uma severidade tão grande, né? Mas a partir do momento que ocorre um desequilíbrio, eles começam a se manifestar. Então, a gente pode classificar ainda as zoonoses segundo os ciclos de manutenção do agente etiológico, né, como diretas,
como no caso da raiva, por exemplo, né, que a gente falou, ele pode persistir ali por sucessivas vezes numa única espécie. A gente tem as ciclozoonoses, que necessariamente necessitam passar por 2 espécies. Por exemplo, a cisticercose. Cisticercose, quando a gente vai ver, eu falei do bovino agora de novo, a gente vai... Esses cortes, quando você está na linha de inspeção do bovino, são feitos cortes em alguns órgãos ali, em algumas estruturas. A partir do momento que você tem a visualização do cisticercos ali na carne bovina, aquela carne é condenada. E aí você tem os cisticercos sanguíneos e os cisticercos celulose. Enfim. Aí a gente tem uma série de agentes que acometem e que utilizam, né, são chamados aí, nessas classificações de manutenção de agente etiológico, eles são chamados de ciclozoonoses. Já as metazoonoses, eles necessitam passar por um hospedeiro invertebrado para que seu ciclo se complete. Por exemplo, a febre maculosa. Eu não sei se vocês chegaram a ver nos noticiários aqui, aproximadamente... Foi o meu orientador. Se vocês tiverem a curiosidade de perguntar, de procurar, meu orientador, ele que me mandou para o Pará na época, foi em 2006, 2005. Eu fui para o Pará através desse senhor. Foi meu orientador, ele já faleceu. Chama-se Nicolau Maués da Serra Freire. Ele é um paraense e que veio para o Rio de Janeiro muito cedo estudar. Ele é que descobriu o surto de febre maculosa, que ele era um pesquisador da Fiocruz, nível máximo lá de pesquisa, extremamente capacitado, pós-doutorado, livre docente, extremamente capacitado, e foi ele que descobriu o surto de febre maculosa que tivemos aqui no Rio de Janeiro. Então, onde necessariamente esse agente passava por um hospedeiro intermediário, no caso, foi isolado em miquinhos, calitrix, né? Esses miquinhos aqui que são comuns em todos os lugares, e em capivaras também. E uma vez acometidos por eles, aquele carrapato picava aqueles animais e depois picava o ser humano, transmitindo aí essa doença, esse agente, e a pessoa não sabia como ser tratada, não tinha ideia do histórico e acabava morrendo. E a gente teve aqui, acho que não me engano, foram 17 casos de morte só aqui no estado do Rio de Janeiro. Ficou muito concentrado numa região de Petrópolis aqui. Descobriu-se que o surto foi, na verdade, numa pousada em Petrópolis ou Teresópolis. A gente tem essa prozoonose, onde o agente necessita passar por transformações que ocorrem no ambiente externo. Por exemplo, a toxoplasmose. Necessita... sair do seu hospedeiro, no caso o gato, para se atingir um novo ciclo no meio ambiente, né? A partir da eclosão aí dos ovos. Pode passar, Raquel, por favor? Tá. 2.000 agentes infecciosos são capazes de circular na espécie humana. Tá. Aí é que é o interessante aqui para a gente. A gente está falando até agora de animais silvestres até o momento, mas aqui a gente volta a falar. E dentre esses 2.000 agentes, nós compartilhamos a maior parte deles com animais de companhia também. E pode infectar espécies distintas. Pode passar, Raquel, por favor? E o principal disso é que são assintomáticas, né? Aí a gente entra na classificação de zoonose e arbovirose. Qual é a diferença, né? As zoonoses são enfermidades transmitidas entre os animais e o homem. Pode ser causadas por vírus, bactérias, fungos, riquétias, etc. Já as arboviroses podem incluir zoonoses, mas são transmitidas por artrópodes, né? Como insetos, aracnídeos, carrapatos, etc. e tal. Só para a gente ter ideia aqui, 545 espécies de arbovírus, sendo que dessas 545, 150 causam doenças em humanos. E aqui, a gente cita aqui, dentre as principais arboviroses, a febre amarela, a dengue, a zika, a chikungunya, a febre do Nilo, febre de Maiara e as encefalites. E aqui nas formas de prevenção, além das vacinações, saneamento básico e higiênico, a educação ambiental, que é o que nos compete. Então, é preciso
que nós deixemos os nossos alunos, nossa comunidade, ciente dos perigos e dos riscos de se ter um ambiente poluído, de se ter um ambiente onde não se cuida dos nossos resíduos, dos nossos efluentes, não cuidamos das áreas em comum, deixamos sempre sujas, ruins, e isso tudo atrai uma série de vetores, insetos, agentes hospedeiros, e isso tudo pode transformar a nossa vida, acarretando diversas dessas doenças e agravos, trazendo essas doenças e agravos mais para perto de nós. Pode passar, por gentileza, Raquel? Ainda falando de zoonoses aqui, a gente tem aquelas adquiridas por animais de companhia, adquiridas ou mantidas por animais silvestres ou sinantrópicos, adquiridas a partir da gestão de produtos de origem animal. Aqui, adquiridas por animais de companhia, a gente pode falar, já falamos aí, né, do Staphylococcus aureus, mas tem diversas outras, agentes fúngicos, Mycobacterium, diversos tipos de agentes fúngicos, a esporotricose, por exemplo, no gato, que é um agente fúngico muito comum nos gatos e que a gente vem observando aí que os casos em humanos vêm aumentando muito. Mantidas ou adquiridas por animais silvestres ou sinantrópicos, o exemplo clássico do morcego aí para raiva. Não só do morcego, alguns marsupiais também, roedores também podem transmitir raiva e leptospirose, sendo que eles não adoecem, eles mantêm o agente circulante por muito tempo, e a partir da injeção de produto de origem animal, a gente viu ali no caso cisticercose e outras tantas doenças e agravos aí que são transmitidas a partir da ingestão desse produto. O botulismo, enfim, diversos outros. Vamos lá? Pode passar, Raquel? Pode passar, pode passar. Tá. Aqui, só para a gente citar exemplos de zoonoses virais, aqui a gente tem a raiva, a influenza aviária, a ebola, a febre hemorrágica, e hoje a gente está falando de SARS e Covid. É uma zoonose ou não? Veio dos animais? Tem transmissão direta? Não tem? Ainda não sabemos, mas é uma realidade que a gente vem vivendo hoje em dia. Bacterianas, leptospirose, brucelose, tuberculose, fúngica, dermatofitose, esporotricose. Protozoária, a gente fala de doenças de Chagas, criptococose, leishmaniose. Alguém de vocês aí já teve contato com alguém com leishmaniose? A gente chama de calazar. No Nordeste, eu sei que é muito comum, no Norte também. Quando eu trabalhei na Amazônia, da equipe que trabalhou comigo, com assentados lá, com populações mais rurais e até com animais, quando eu trabalhei lá, da equipe que trabalhou comigo, boa parte teve malária, né? A gente sabe que também, uma vez que você é acometido, você não se livra mais, ela diminui ou baixa, mas ela está presente ali. E leishmaniose também, diversos amigos tiveram. Eu, até hoje, se tive, não se manifestou. Eu minto, né? A dirofilariose, a larva migrans cutânea e visceral, que a gente chama de bicho do pé. A sarna, e através da ingestão de alimentos, eu citei aí a cisticercose, mas a gente pode também falar a salmonela, muito comum em ovos, que a gente pega ali no mercado, não vê se está bem limpo do lado de fora, ou a gente está ali no exterior, a gente quebrou, botou ali, principalmente se ingerir cru, porque a salmonela ela morre em altas temperaturas, mas as pessoas antigamente tinham o hábito de ingerir gemada, né? A gente pegava aqueles ovos ali do galinheiro, pegava e cortava logo ali, quebrava e botava logo no prato e bebia. Até mesmo lá também para fazer outras receitas que não passam por tratamento térmico, era um problema. E ainda de fato. A gente tem que pegar os ovos, lavar sempre em volta, os ovos são porosos, isso não garante que a bactéria pode estar ali dentro, mas é uma forma de prevenção a mais. Pode passar, Raquel?
está aqui só citando vários tipos e famílias de vírus e zoonoses, não vou falar, mas a gente vê aqui que boa parte deles é transmitido por mosquitos, né? Chikungunya, febre de Maiaro, doença de Maiaro, febre amarela. Pode passar, Raquel. Aqui são duas daquela, viu? Na outra também. Tá. Aqui, quando a gente fala de fatores associados, é preciso que entendamos como essas doenças surgem. Por que esse desequilíbrio acontece? Quando a gente avança com as nossas casas para dentro das áreas de floresta, há um desequilíbrio de temperatura, de ambiente ali. E é preciso que entendamos que os insetos são criaturas ectotérmicas, né, de sangue frio. Então, elas precisam de ambientes mais quentes ou mais frios para esquentar ou resfriar suas temperaturas corporais. A partir do momento que você tem uma redução ou um aumento daquela temperatura ali, você altera toda a estrutura de temperatura através do efeito de borda, de incidência de sol, de ventos, de água, e aí você desequilibra aquele ecossistema que existe naquele local. Então, esses insetos, eles precisam sair, insetos e outros animais, né, vertebrados ou invertebrados, eles precisam sair dali e procurar situações que se adequem mais à realidade, assim, ao próximo da realidade da que eles viviam. A intensificação do ciclo da água com as mudanças climáticas também tem grande relevância nisso aí. A gente vê hoje se falando muito da dengue, da zika, da chikungunya. É nisso aqui que os agentes sanitários, né, agentes comunitários, batem mais, é no acúmulo de água que facilita a reprodução dos mosquitos. Então, quando a gente tem esses acúmulos de água, junto com esses outros fatores de temperatura que a gente falou e tudo mais aí atrás, a gente tem um ambiente muito favorável ao crescimento desses insetos, desses mosquitos, que são disseminadoras dessas doenças e agravos, né? Igualmente para parasitas e vírus transportados por vetores e as chuvas, né, que formam essas piscinas que a gente vem falando. Pode passar, Raquel? A água parada, né, quando eu falo de piscina. Aqui falando de... Aqui, gente, se a gente for ficar falando de zoonose aqui, e olha que a gente não está falando, dentre as doenças emergentes, a gente pegou algumas zoonoses que têm mais relação direta com a nossa vida. Mas se a gente for falar de zoonoses e de doenças emergentes, a gente tem muito assunto para falar. Aqui, então, a gente escolheu algumas para falar, acredito, né, pela casuística de Brasil, seja mais comum a todos nós. Então, aqui a gente fala da leishmaniose, né, que acontece aqui esse ciclo, né, envolvendo animais, roedores, cão e o homem. Esses flebotomíneos, eles picam os animais infectados e picam o homem, né, e vice-versa. Picam o homem infectado e picam os animais também. Eles se diferenciam, esses agentes, inoculam esses agentes parasitas intracelulares nos nossos organismos, as células fagocitam esses micro-organismos, são enganados, né? Nosso corpo é enganado, e ali eles então passam a se disseminar dentro das células, provocando a doença. Pode passar, Raquel? A febre maculosa, que a gente citou aqui no primeiro, né? Envolvendo larvas, ninfas e adultos. Sempre na febre maculosa tem o carrapato envolvido no meio. No caso aí, salvo engano, é um amblioma cagenense. Os biólogos aí se puderem me auxiliar, mas salvo engano, se não me falha a memória, é o amblioma cagenense ou o ripsépalo sanguíneo, não lembro muito bem qual é o carrapato que dissemina, mas tem um animal silvestre envolvido, tem um animal doméstico e tem um homem, que passa então a ser o hospedeiro final. Pode passar?
A doença de Chagas, que é a doença importantíssima a nível principalmente de população rural. Muitas pessoas, inclusive, vivem naquelas casas com teto de palha, e o barbeiro, ele é um barbeiro hematófago, né? Então ele se alimenta de sangue também. Então ele vem, pica as pessoas, eles ficam ali, se reproduzem, fazem casa ali dentro dessas palhas, e aí eles ficam ali, picam as pessoas. No momento que eles picam, eles têm o costume também de defecarem, né? Então, quando eles defecam, esse tripanossoma passa para a ferida nas fezes. Então, entrando na corrente sanguínea e fazendo todo o ciclo dele até atingirem nossos órgãos aí, que são de fato os grandes impactados, né? É preciso que a gente saiba que é uma doença que também não tem cura, e quem já teve a oportunidade, o desprazer de conviver com uma pessoa com esse tipo de doença, sabe o quão sofrida ela é para a pessoa. Pode passar, Raquel? A leptospirose, como a gente tinha falado, nós vivemos épocas de descontrole de temperatura, aquecimento global, mudança desse ciclo de chuvas, de enchentes, etc. e tal, e roedores, sejam eles silvestres ou de ambiente doméstico, sinantrópicos, vamos assim dizer, que são animais, desculpa, que não deveriam estar ali, eles convivem muito bem com essas bactérias e não adoecem na maioria das vezes, só que eliminam as bactérias na urina. Essa bactéria, ela tem é uma bactéria esporulada, como a gente vê aqui, ela é circular assim, né? Formato de um tornado, em formato espirulado, formado de um espiral mesmo, de caderno. Então, ela consegue passar através da pele íntegra. Você não precisa ter lesão. Então, quando ocorrem essas enchentes aí, que esses animais eles saem e urinam, né, morrem, mas principalmente contaminam essas águas com suas urinas ali, a gente sai a caminhar nessas águas e corre o risco de ser acometido pela leptospira. Os principais sintomas da leptospira são as mucosas amareladas, na maioria das vezes a urina bem escura, a gente fala cor de chocolate, dor muscular, principalmente na panturrilha, e aqui, muitas vezes, no pescoço também. Dificuldade de mexer o pescoço, né? Parece ficar meio rígido. Pode passar, Raquel? A brucelose seria outra zoonose transmitida por secreções dos animais, né? Leite, principalmente leite, mas também pela carne crua. Nos animais, eles provocam aborto no terço final da gestação, e na gente vai provocar principalmente algumas lesões de pele. Mas também podem acometer outros sistemas. Podem passar, Raquel? Leite cru, queijo cru. Eu sei que o pessoal muitas vezes gosta de fazer o tratamento térmico para que esses efeitos, né, para que a brucela seja inativada, vamos dizer assim, ou morta, no mínimo tratamento de pasteurização, né? Seria ali entre 62 e 65 graus por 30 a 35 minutos. Esse é o que a gente entende como pasteurização. Não adianta só dar aquela fervida no leite, que não vai adiantar. Aqui a gente fala da esporotricose, eu vinha falando com vocês desde o começo. O principal, quando a gente observa um gato, que é o principal disseminador desse fungo, porque é um fungo de plantas, Sporotrix schenck. Ele é um fungo de plantas, só que o gato tem mania de enterrar os excrementos dele, né? Seja fezes ou urina, mas principalmente fezes. Então, ele passa aquela unha ali no solo. E muitas vezes passa também na planta para marcar território. Então, aquele solo e aquela planta, muitas vezes possuem o fungo ali. Então, esse fungo ele fica junto com essa terra ou com esse material vegetal, esse material orgânico, dentro da unha.
Os animais, gato de vida livre, é difícil manter um gato em casa. Normalmente você sai, o gato vai para a rua, briga com outros animais, se unha, inoculou o fungo. E aí o sintoma principal a característica principal, não sinoma, nos gatos, é o que a gente chama de nariz de palhaço. Fica esse nariz grandão e vermelho, mas não necessariamente essa lesão tem que aparecer. Eu já vi várias vezes com lesão só em orelha, só em cauda, e quando a gente fazia o teste, era positivo. Nas pessoas, forma esse tipo de lesão aqui, até bem similar ao que a brucelose provoca normalmente, mas o principal é esse infartamento dessa cadeia linfocitária aqui, de linfonodos, né? Você vai ter essas lesões cutâneas com um infarto da sua cadeia de linfonodos. É uma zoonose seríssima, e o tratamento é longo, de 3 a 6 meses aí de intraconazol antifúngico pesado. Aí já pode comprometer quem tem problema de fígado, hepatite, já vai ter que... Enfim, é um outro problema. Pode passar, Raquel, por favor. E aí, então, a gente chega na raiva, que pode ter o seu ciclo rural, né, transmitido através de animais. Resta a gente saber... o animal está sangrando, tem um outro problema, dificilmente você no toque ali vai ser contaminado pela raiva. Agora, muitas vezes, como a raiva tem a sintomatologia muito parecida com o botulismo, com tétano e com outras doenças que acometem bovinos e equinos, as pessoas do campo vão lá, o animal teve aquela paralisia que esticou o pescoço, esticou as patas lá para frente e ficou parado. Pode ser botulismo, pode ser tétano? Pode, mas pode ser raiva também. E aí a pessoa, muitas vezes, ali na inocência, sem ter ideia do que é, não, olha só, ele está enrolando a língua, vamos puxar a língua, meteu a mão na língua para puxar a língua do animal para fora. Está com a sua mão contaminada ali. Se tiver lesão na mão, que normalmente tem, nem que seja uma simples solução de descontinuidade, um arranhãozinho, a gente pode ser acometido pela raiva, lembrando que, neste caso, é uma doença com aproximadamente 100% de letalidade. A gente tem o ciclo aéreo, que são picadas de morcego, né, direta. Normalmente, o que acontece é que os morcegos eles picam os animais de produção, e esses animais de produção acabam por adoecer muitas vezes e morrer, muitas vezes quando não são vacinados. O ciclo silvestre, animais de vida livre que são reservatório desse vírus, marsupiais, gambás, cuícas, enfim, várias espécies de roedores. Eu esqueci o nome do popular que se dá para o gambá, esqueci, mas enfim. E tem o ciclo urbano, que esse sim está controlado. Muitas pessoas me perguntam, mas a vacina do cachorro não é só a raiva? Não, a raiva é uma... Por que o Ministério da Saúde, né, fornece uma vacina de raiva para os animais? É para tratar dos animais? Não. A vacina é uma vacina de importância zootécnica. É uma zoonose. Então, essa doença ela tem uma letalidade muito grande e uma disseminação muito grande. Então, assim, se você tem um animal com raiva, a possibilidade dele vir a morder mais de uma pessoa, uma vez que a gente entra nessa fase de surto, por assim dizer, que é a fase da raiva propriamente dita, a gente tem existe a possibilidade dele morder mais de uma pessoa. Então, você teria várias pessoas acometidas ali, e isso, de fato, é um risco para a saúde pública. A gente viveu no passado aí epidemias de raiva e que não eram diagnosticadas, e que as pessoas, quando não se falava em profilaxia, principalmente antes da vacina, era uma morte extremamente impactante e dolorosa, principalmente para as famílias. Assim, eu tive a oportunidade de ver e ouvir alguns relatos já, é muito ruim. Pode passar, Raquel, por favor? Esse aqui é um site, eu coloquei o link aqui embaixo, para a gente ter a ideia das doenças, né, das zoonoses que ocorreram em diversos locais do mundo. A gente pode colocar aqui num simples país, no mundo inteiro, em determinada região. Aqui, no caso, eu botei no Brasil e botei o último ano do fechamento desses estudos, que foi 2018. A gente tem ideia,
os casos de leishmaniose foram 20.115 casos aqui no Brasil, com 293 mortes. Ou seja, provavelmente, essas mortes oriundas de leishmaniose visceral e não de tegumentar, mas provocam morte. Leptospirose, mais casos, ou seja, uma morbidade muito grande, uma morbidade elevada, contudo, menos morte, né? E essas mortes aqui de leptospirose se devem principalmente ao diagnóstico tardio, né? A pessoa chega já, procura o médico quando já não tem mais condições de ser tratado. Sendo que se a gente observar esses sintomas de mucosas amarelas, né? Principalmente aqui, essa mucosa dos olhos aqui, conjuntiva também amarela, urina, cor de chocolate, o tratamento é simples. Hantavírus, e aí a gente chega na raiva aqui. Veja bem, em 2018, a gente teve aqui 11 casos de raiva no Brasil. Olhem quantas mortes, 11 mortes. 11 casos e 11 mortes. Então, para a gente ter ideia de que realmente a raiva é uma doença extremamente avassaladora. 100% de letalidade praticamente. Pode passar, Raquel? Aqui, quando a gente fala, né, das causas e dos efeitos esperados, a população humana em expansão ocupa novas áreas, são mais pessoas em contato com animais silvestres e domésticos, então passam a disseminar mais doenças. As mudanças climáticas e esse uso excessivo dos recursos naturais também possibilitam o surgimento e o ressurgimento de algumas doenças emergentes. O SARS-CoV, que é membro da mesma família do coronavírus, ele surgiu lá em 2003, mas até então não se dava muita importância, não se tinha um estudo muito grande, até que veio o Covid, uma mutação, provavelmente, né, uma mutação desse mesmo vírus. Então, passou a cometer e matar mais pessoas, até que se desse que de fato ele merecia. E uma coisa que a gente pôde ver nessa última pandemia relacionada ao Covid foi a velocidade da disseminação dessas doenças. A globalização, que é de fato uma coisa muito boa que a gente tem vivido, mas a globalização ela também trouxe coisas não tão boas, como, por exemplo, essa velocidade das pessoas irem de um lugar para o outro. Hoje, com 20 horas de voo, 24 horas de voo, um dia de viagem, eu estou em qualquer lugar do planeta. E muitas vezes os meus sintomas não se manifestaram ainda. Ou seja, eu fui acometido pelo agravo, mas não estou doente. Eu fui acometido pelo agente infeccioso, viral, bacteriano, mas não adoeci. Não manifestei os sintomas. Mas quando eu passo a manifestar esses sintomas, eu já estou em outra região do planeta e estou infectando outras pessoas. Então, vocês imaginem isso acontecendo nessa velocidade absurda de cruzeiros, de viagens, de aviões para lá e para cá, de passeios, de turismo. É muito grande. A gente teve a oportunidade aí de ver, em 1, 2 meses, a doença se espalhou praticamente pelo planeta inteiro. Pode passar, Raquel? Aqui o que a gente vinha falando da expansão territorial, veja bem, a gente vê, isso aqui me remete muito aos assentamentos que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas é isso mesmo, né? A gente tem uma área ali, as pessoas entram, essa área meio de juqueira, meio de floresta aí, e começam a construir suas casas, fazerem ali um povoado, não tem onde jogar lixo, não tem onde depositar seus efluentes, seus excrementos, você não tem o que fazer e você está muito próximo da população silvestre ali. Esse é um ambiente muito propenso, muito propício a se disseminarem novos e surgirem novos agentes virais, bacterianos, e surgirem daí, dessas regiões, até mesmo novas pandemias. Pode passar, Raquel, por favor? Aqui, rapidamente, passando aqui só para uma realidade nossa aqui, em relação aos animais domésticos,
aos animais domésticos, só para a gente ter ideia, né? Você vê, a gente tem aqui, ó, 44% dos municípios do Brasil tem cachorro ou gato. Ou seja, praticamente metade dos municípios, dos domicílios do Brasil tem cachorro ou gato. Então, para a gente ver como esses agentes que compartilham mais de uma espécie estão muito próximos de nós. Metade de nós aqui, pelo menos, vai ter um cachorro ou um gato em casa. Pode passar? Sem falar de cavalo, boi e outros agentes. Para a gente ter ideia aqui, ó, nos últimos anos, a gente tem aí 44 milhões de crianças entre 0 e 14 anos e 52 milhões de cães. As pessoas, elas muitas vezes estão optando, né, muitas vezes por não constituírem nem famílias, mas vão ter ali seu cãozinho em casa, seu gatinho. A gente tem hoje mais animais do que crianças em casa, presentes em 44% dos domicílios, 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos, dados do IBGE agora, de 2015. Pode passar, Raquel, por favor? Tá, aqui só para a gente voltar a falar de saúde única, animais, seres humanos e meio ambiente, a gente não tem como falar de uma única saúde. A gente viu, do decorrer dessa nossa explanação aqui, que não há como se falar de saúde ambiental sem falar de saúde animal, e não há como se falar de saúde animal sem falar de saúde humana. Na verdade, temos que adotar, cada vez mais a Organização Mundial de Saúde, a ONU, a Unesco, a Unicef, elas vêm adotando o conceito de saúde única. De forma que passemos a entender que todos compartilhamos de mesmos problemas, muitas vezes mesmos agentes infecciosos, bacterianos, e temos que correr atrás das mesmas soluções. Não é buscar uma solução, a gente já vem tentando fazer isso há muito tempo, buscar uma solução que seja boa só para mim, para a espécie humana, e não vem dando certo. Temos que buscar, sim, a harmonia entre todas as espécies e, em relação à saúde pública, saúde das populações, saúde do ecossistema, enxergar de forma que a gente consiga perceber que fazemos todos parte de um mesmo sistema e que devemos enxergar a saúde como saúde única e não de forma fragmentada. Pode passar, Raquel, por favor? Tá. Aqui só mais um infográfico aqui das doenças emergentes ou reemergentes, né, das infecções. Você vê, 70% delas têm potencial zoonótico, mais de 70%. 75% tem potencial zoonótico, que só reforça o que a gente vem dizendo. Pode passar? Aqui o que eu já falei para vocês, os principais organismos internacionais já estão caminhando nesse sentido, um mundo, uma única saúde, de forma a enxergar que a saúde dos ecossistemas, a saúde dos animais e a saúde humana são todas uma coisa só. Pode passar, Raquel. E aqui a gente finaliza com esse dizer aqui, né? Somente quebrando as barreiras entre as agências, os indivíduos, especialidades e setores, poderemos desencadear a inovação e as competências necessárias para enfrentar os muitos e sérios desafios para a saúde das pessoas, animais domésticos e selvagens, e também para a integridade dos ecossistemas. Resolver as ameaças de hoje e os problemas de amanhã não pode ser alcançado com as abordagens de ontem, ou seja, não existe uma saúde única, existe uma saúde integral. E é nisso que a gente tem que se focar. Entender que todas as nossas ações devem ser focadas, pensadas na saúde do ecossistema e não na saúde dos humanos somente. Nós temos que nós temos que nos enxergar, como já disse outras vezes, como peças de um único tabuleiro, um único quebra-cabeças. Somos todos peças de um único quebra-cabeça, com formatos diferentes, verdade, mas de igual importância. Então, precisamos cada vez mais fazer esse exercício para que entendamos que, de fato, nossa vida não só depende das outras,
mas as outras também dependem de nós. As outras vidas também dependem de nós. Estamos em um ano, uma era, né, de um mundo, uma saúde, e devemos conceber soluções adaptáveis, prospectivas, multidisciplinares para os desafios que, sem dúvidas, temos pela frente. Aqui foi o resultado de uma conferência, né, Um Mundo, Uma Saúde, trabalhando a interdisciplinaridade, ou seja, as conexões da saúde em um mundo globalizado. Raquel, acho que fechou aqui, né, Raquel? Não sei se eu botei mais algum depois. Raquel? Isso. Então, eu queria aproveitar mais uma vez para agradecer a todos os professores que estão aqui presentes, me desculpando pelo encontro anterior, do qual não pude fazer parte. Vocês sabem por quê. A minha avó veio a falecer. Quando eu estava começando a reunião, eu fui lá resolver. Recebi muitas mensagens de vocês. Queria mais uma vez agradecer a todos. Agradeci no começo, mas nem todos estavam presentes. Então, queria agradecer mais uma vez. Foi muito importante esse apoio de vocês para mim, de verdade. Então, fecho aqui mais um encontro nosso. Espero que tenha sido proveitoso. Saiu um pouco na correria, porque a gente teve aí uma modificação de grade horária, antecipando uma semana, mas a gente conseguiu fazer. Claro que, em se tratando de doenças emergentes e potencial zoonótico, a gente tem muito mais coisa para falar, mas aqui a gente procurou pontuar as principais, ou seja, os principais problemas que vivemos, as principais doenças que vêm e agravos que vêm acometendo nossa sociedade contemporânea. Então, queria agradecer aqui a vocês mais uma vez. Vamos conversar agora no grupo para ver quando será nosso próximo encontro, não sei. Pois não? Aqui é o professor Marcos de Uberaba. Ô, professor, tudo bom com o senhor? Como é que o senhor vai? Olha, a aula de hoje foi maravilhosa. Os cursos são maravilhosos. Mas eu sou muito autêntico, eu tenho que falar. Claro, professor. Assim, eu estou vendo uma desorganização total. Sim, professor, pode. Nós, aqui do estado de Minas Gerais, muitos professores, a maioria dos professores, dão aula na rede municipal e dão aula na rede estadual. Então, a carga de trabalho é muito grande, a carga de curso é muito grande. Eu faço curso pela Casa do Educador, eu tenho que assistir o webinar, eu tenho, todas as tardes, no vespertino, eu atendo os meus alunos do estado via chat, né? Uhum. Então, hoje eu não sabia se eu te atendia, né? Porque eu sou obrigado a participar do curso, né? Porque a diretora ela tem que validar. Então, assim, vocês têm que fazer um cronograma de datas para a gente ficar atento e planejar e fazer um agendamento. Porque dessa forma não dá. Tá certo, professor. Ontem eu não abri o WhatsApp do grupo da escola, né, avisando que hoje tinha aula. Aí hoje às 14 horas, às 14 e pouquinho eu abri e estava lá a chamada de aula de vocês. Então, assim, está muito em cima da hora. Então, a gente tem muita coisa para fazer. É planilha do Estado, 3, 4 planilhas, é planilha da Prefeitura. Eu tenho que atender os alunos da Prefeitura, eu tenho que atender os alunos do Estado. Inclusive, eu tenho um aluno da Prefeitura, lá do Padre Ed, e ele é, assim, um excelente aluno. E ele está com muita dúvida mesmo. E na terça-feira, na minha aula, não deu tempo de eu explicar tudo para ele. Eu falei, professor Marcos vai na quinta-feira te chamar, à tarde. E eu não tive condições ainda.
Porque eu não sei se eu atendo os alunos do Estado, eu não sei se eu assisto o seu curso, eu não sei se eu atendo o meu aluno que precisa de mim, porque eu não nego. O aluno pode me mandar mensagem a hora que ele quiser, menos à noite. À noite eu não atendo aluno. Mas está complicado, vocês têm que se organizar. Entendo, professor. O nosso encontro, ele sempre acontece quinzenalmente, né? Isso foi uma coisa que foi estipulada lá atrás e a gente organizou dessa forma. Por que que nós não estabelecemos um cronograma? Porque nós vivemos uma época de pandemia, de quarentena, vamos assim dizer, em que a gente não sabe, de fato, quando vai terminar. Então, a gente eu não tenho como chegar e fazer assim, vou fazer o cronograma para 3 meses, para 1 ano, para 2 meses, porque mês que vem eu posso voltar a fazer as atividades presenciais. Então, assim, o que a gente estipulou foi, de fato, um cronograma quinzenal, isso é certo. A questão desta semana foi uma questão excepcional e que foi posta em votação no grupo, mas de antemão, e foi aceito, né, pelos professores que fazem parte do grupo, não sei se o senhor está no grupo. Mas, de toda forma, vamos nos atentar. Agradeço ao senhor pela explanação, me solidarizo com a sua opinião, eu entendo, de fato, o que o senhor está passando, porque todos nós estamos passando por situações similares, então, entendo, de fato, te peço desculpas e vamos fazer o possível para que isso não ocorra mais. Semana que vem não temos, na outra semana temos. Então, vai voltar a ser quinzenal. Na medida do possível, isso não vai mudar. Ocorreu uma mudança em virtude de demandas emergenciais. O senhor sabe que a gente presta serviço para uma empresa, né? Então, assim, algumas demandas, muitas vezes, de público interno e externo, elas, às vezes, se conflitam. E a gente precisa fazer algumas adequações para que esses conteúdos não muito se... complicado esse não negócio se... eles não explicam direito isso aqui. É desorganizado mesmo. Eles vão de abrir chat. Abrir chat? Qualquer dúvida que o senhor tiver, o senhor pode escrever no chat aqui, professor. A gente sempre lê o chat. A gente sempre lê o chat e responde. Eu estou respondendo a dúvida do professor Marcos aqui, né, Marcos? Marcos? Marcos da Padre Ed, né, professor? Professor? Bom, acho que ele não está mais, não. Mas entendi a questão dele, entendi, professor. Fazemos o possível para que isso seja muito bem. Não é questão, assim, eu só discordo em relação a essa... Ah, professor, tá bom. Eu só discordo um pouco em relação a essa desorganização. Assim, não acredito. A gente faz o possível para que saia tudo muito organizado. Agora, de fato, são muitas demandas. E como a gente tem encontros quinzenais, se houver a necessidade de antecipação de seja por parte de vocês ou por nossa parte, a gente só tem uma semana para adequar. Eu não tenho, porque, entendeu? São de 15 em 15 dias. Se eu precisar antecipar, eu só tenho uma semana. Foi isso que aconteceu. Mas a gente faz o possível para que isso não ocorra. Isso não ocorreu nunca, foi a primeira vez que isso ocorreu. E provavelmente não ocorrerá de novo. E provavelmente não ocorrerá de novo. Mas entendo as demandas do senhor, me solidarizo com elas e, de fato, te peço desculpas, porque o que é combinado não sai caro. Estava combinado na semana que vem, poderia ser na semana que vem. Tá bom, e no professor? caso, Evandré, acho que desde terça-feira foi colocado em votação, né? Para ver. Exatamente. Sim. Entendo, professora. Eu agradeço de toda forma a vocês, mas é porque assim, o professor, até no momento de desabafo, a gente entende, né? Porque todos vocês estão passando por isso, e eu entendo as razões dele também. Oi. Pois não. Aqui. Mais alguém quer falar, professores? A Sheila quer falar. Posso falar? Pode, Sheila. Primeiro, né, eu quero dar meus sentimentos, né, porque a gente sabe da sua avó, tá? Obrigado. Mas a Joane atendeu muito bem, o curso foi excelente. Joane, né? Como sempre, viu, que vocês tiram... Nossa, eu acho que vocês abrangem muito bem o tema.
Em relação ao chat, o meu ver, eu acho que é problema de conexão, às vezes, da pessoa, né? Às vezes a internet não pega bem, porque se pega para a maioria, não é? Concorda? Ah, entendi. Eu já tive que fazer o encontro, eu já tive que fazer algumas vezes do celular, porque meu celular, meu computador também não pegava. Aí eu do celular consegui. Mas foram poucas vezes, a maioria eu consigo fazer do computador mesmo. Então, André, justamente essa questão. Em relação a validar a presença, se a gente não preencher sabe aquele formulário que vocês mandam antes, confirmando a presença da gente? Se a gente não preencher aquele, a gente fica com falta, não fica? Tira essa dúvida para mim. Renata, né, Renata? Sheila, olha só, se você falar Você está no grupo de professores? Eu tô. Então, eu tô no chat se você sair daqui e falar lá no grupo de WhatsApp de professores, eu acredito que as meninas consigam colocar presença para você, sim. Certo. Eu acredito que sim. Joina e Raquel que me corrijam. Vocês estão ouvindo, Joina e Raquel? Porque a gente sempre... Sim, conseguimos sim, André, conseguimos. Às vezes, algumas pessoas que a gente já teve problema é que não veio o nome e não foi naquela lista, entendeu? Ah, entendi. Aí... Mas você resolveu, tá? O meu. Joina, resolveu. Obrigada, viu? Tá bom. Eu que agradeço, viu? O que acontece, professora, na maioria das vezes, quando ocorreram esses problemas, é porque às vezes a gente entra de celular e no celular não aparece o nome, aparece só o número. Verdade, e aí fica sem saber quem está ali, como dar presença, entendeu? Mas se chegar na hora e falar no grupo, olha, eu estava lá, professora Sheila, eu acompanhei, me dê presença, por favor, isso. Foi mesmo, deu certo. Obrigado, viu, André? Nada, um abraço para vocês. Obrigado, um abraço. Até a próxima encontro. Até a próxima. Mais alguém, professores? Acho que o momento da gente falar, esclarecer as dúvidas é esse agora, porque a gente já viu que o professor Marcos... Joana, meu plano do certificado. Eu estou resolvendo, gente. Ontem, você é do Tiago, não é isso? Do vice-diretor Uberaba? Oi? Acho que ele já saiu. Não, o Uberaba eu acho que é o Marcos que está falando aí, da Padre. A professora também, que eu estou resolvendo as questões de presença com o Tiago. São 3 professoras. É por isso que eu estou perguntando se ela é da equipe do Tiago. Sim. Sim, é a Sandra, que ela está com a conexão ruim. Isso, estou resolvendo já com o Tiago, sim. Tá? É igual o André falou, a gente amanhece, a gente tem assim, um monte de demandas vai indo, mas o Thiago falou comigo, acho que ontem à noite, reforçou até de um contato que era para eu colocar no grupo, eu coloquei, e aí eu estou resolvendo com ele, viu? Não precisa ela preocupar, não. Obrigado, Joana. Acho que agora quem falou foi o professor aí também. Professor? Isso, mas é importante, pessoal, tá no grupo, igual o André falou, eu e Raquel, quando é eu e Raquel, eu e Duda, a Lu também, a gente vai tirando print de tudo, tirando print de número que quer entrar no grupo, tirando print de conversa, tirando print de nome. Então, enquanto o André está falando, a gente está aqui, vamos dizer assim, por trás, nos bastidores, tentando organizar assim, o máximo possível para que vocês tenham as coisas de vocês tudo certinho, para que o nome esteja lá, certo? E aí, assim, reforçar mais uma vez, a gente está à disposição de vocês. Isso é o mais importante, professora. A gente está aqui para apanhar mesmo, tá? Assim, a gente não está aqui para impor uma condição, não. Eu quero, o mais importante para mim, para a gente, como empresa, como VLI, o mais importante para a gente é saber de vocês onde podemos melhorar. Já fiquei grato com a solicitação do professor ali, já entendemos a questão de cronograma, já entendemos a questão da professora também que falou em relação às questões da lista de presença, da chamada, e na medida do possível a gente vai resolvendo os problemas. O mais importante é que a gente se adeque e supra essa demanda de vocês, porque isso que a gente está fazendo aqui é para vocês também, entendeu?
Ô, Vandré. Posso falar? Oi. Oi, pode falar. Você está me ouvindo direitinho? Porque Perfeito, eu sou a professora. Neuza. Tá. Eu sou Neuza, eu sou lá do Tiago, que ela estava falando. Porque eu participei de outros encontros e não validou minha presença, não sei por quê. Aí sou eu, é Neuza, tá? Ah, tá, professora. Ela já acabou de falar, não sei se a senhora ouviu, que já está resolvendo com o Tiago. Vai resolver esse problema da senhora. Eu ouvi. Obrigada, tá? Nada, professora. Obrigado. Obrigado, senhora, pela presença. Mais alguém? Professor? Acho que algum outro professor me chamou aí. Sim, Poliana. Poliana? Pode falar, professora. Estou sem fone. Sim, ouço bem a senhora. O que acontece? Que eu estou percebendo a dificuldade dos colegas é que nem todo mundo está adaptado a alguns recursos que estão sendo usados. Por exemplo, a lista. Oi, sou a Sandra da Escola Priede. A lista de presença está sendo registrada pelo formulário. Então, tem gente que não está sabendo. Que eu acho que só estão vendo os links e não estão clicando, não sei, são hipóteses. Então, tem que reforçar que para validar a presença tem que preencher esse formulário, que igual aqui no nosso sistema da escola, a nossa lista é feita pelo bate-papo. Então, tinha que ficar reforçando essa questão, porque tem gente que está com dificuldade de acessar. Entendi, professora. Talvez seja uma saída, vou conversar com a Joane e com as meninas depois, a gente tentar adotar esse esquema de bate-papo, porque uma vez que todos os professores estão online, se a gente colocar ali do lado nome e matrícula, talvez fique mais simples. Não sei, vou conversar com as meninas e a gente põe em votação lá no grupo. Se for melhor que o Forms, a gente passa a adotar esse sistema. Não sei se pode, né, Joane? Ou se exige um documento formal. Eu acredito assim, manter o formulário, mas no chat a pessoa enviar o nome para confirmar que ela esteve ali. Porque não só por ela ter preenchido o formulário, mas ela está ali presente durante a gente concordo com você. Então, a gente vai para uma outra estratégia. Além de colocar o formulário no grupo, eu vou colocar no chat também, no dia do treinamento, que a pessoa consegue acessar tanto de celular quanto do computador. E quem não conseguir acessar, coloca o nome também que a gente vai conferindo. A gente vai baixando a planilha que ela é atualizada em tempo real e vai conferindo quem não está lá e colocando o nome da pessoa, para esses que não conseguem acessar. Tá? Nossa, aí vai ficar perfeito, porque eu acho que o meu problema foi esse mesmo. Eu não preenchi o formulário, mas eu estive nos encontros mesmo porque eu gosto de assistir. Aí eu não coloquei o nome no formulário, ficou como se eu não tivesse presente. E sendo assim, Poliana, você deu uma ideia ótima. Sendo assim, vai ficar perfeito. Isso. Erita, é isso, gente? Caiu uma mensagem dela, eu não estou conseguindo ver. Eu acho que é isso. Ô, Erita, coloque, se você estiver no grupo, coloca seu nome lá no grupo, por favor. Caiu a mensagem, só que eu não estou conseguindo ver aqui no chat. É Erita de alguma coisa. Erita Rodrigues. Erita Rodrigues. Colocou Você não aqui. acha chato isso aqui? O chat, professora, tá ali embaixo. Ó, tem ali, ó. Ali embaixo vai ter, ó, security. Do lado de security é participantes. Do lado de participantes é chat. Eu consegui localizar. Só que eu não Conseguiu? posso mandar mensagem, se não quero participar do grupo também, não. Mas estou sempre assistindo. Coloca seu número, então, no chat aí para eu adicionar você no grupo, que assim fica melhor. Gente, quem não tiver no grupo, coloca o número. Vou adicionar ela não agora. quer, Jana. Ela falou que não quer participar do grupo, não. Ela falou que não quer participar ela não do grupo. quer. Não, tudo bem. Não tem... às vezes fica muito grupo, né? Eu entendo. Trabalho, a coisa complica. Tá certo, professora. Tá certo. Total respeito. A gente só precisa esquematizar uma maneira de confirmar a presença da senhora. Até porque, como a professora falou, tem gente que está aqui porque quer, mas tem gente que está aqui porque precisa somar horas, né, de atividades. A gente tem esses dois perfis aqui, dois públicos.
Então, para esses, principalmente, que precisam confirmar horas de encontros, é muito importante que a gente tenha esse registro. Eu compreendo. Eu também, no caso, preciso desse registro. Até por isso mesmo que eu mandei mensagem já para ficar ciente que estou aqui do outro lado. Ok? Tá bom, professora. Então, Ok. Tá bom, agradeço, professora. Obrigada. Mais Como alguém? está acontecendo o curso, está muito bem. Oi, professor. Oi, mais alguém? Um professor falou comigo lá no começo. Ele começou a falar, aí em seguida cortou. É o professor Marcos? O outro. O senhor falou novamente comigo ou não? Não. Ah, tá bom. Eu só quero te falar que no meu e-mail não tem um certificado. Ah, não tem nenhum? Não, eu tive um só certificado. Depois não apareceu mais, eu não tenho nenhum certificado no meu e-mail. Sim, mas o certificado foi só um mesmo, Marcos. Essas professoras que Tiago entrou comigo, não sei se ele também é o seu gestor, o vice-gestor, é lá do módulo 1 ainda, porque Tiago pegou uma lista, enfim. Elas sabem, é só aquele mesmo, viu? Ah, tá. Esses encontros, porque a gente trabalha, professor, através daquela metodologia do conhecer, ser, fazer e conviver, a gente sabe que conhecer é módulo 1, ser, fazer módulo 2, conviver é módulo 3, certo? Seriam 3 módulos. O módulo 1 é um ano, módulo 2 no segundo ano, módulo 3 no terceiro ano. O que a gente percebeu é que muitas vezes as escolas têm uma rotatividade de professores muito grande. Então, a gente está repensando nessa estrutura modular, de forma que a gente trabalhe por temática e não por módulos mais. Mas isso é um passo à frente. No momento, a gente ainda vive uma situação modular, porque é que melhor se adequou. É uma maneira da gente ter um controle maior de quem já participou e quem não participou, porque senão as ações ficam muito repetitivas. Imagine se a gente chega hoje para falar de água, aí o senhor participou hoje, aí no encontro que vem a professora Raquel não participou de água, a gente vai falar de água de novo, mas o senhor está no encontro também. Então, isso aí é um pré-requisito, entendeu? Para que você avance a estrutura modular. Entendeu, professor? Mas com a evolução, a gente está reorganizando isso, aproveitando esse momento para reorganizar, para ver se realmente essa estrutura modular vai ser mantida ou não. O que acontece é que essa estrutura modular ela é baseada em toda uma cronologia pedagógica, né? Toda uma cronologia que envolve os saberes de pilares da Unesco, de temáticas pré-definidas,